altura e eu não quero passar do horário. Então, o tema da palavra é o homem bem-aventurado. Quantos querem ser aqui bem-aventurados? Amém? E a vontade do Senhor é essa para as nossas vidas. Você precisa crer nisso. Amém? Porque a vontade do Senhor, irmãos, é que nós sejamos de fato abençoados em todas as coisas e que todos possam ver em nós um testemunho do favor e da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Salmo 128, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Você crê nisso? Você vai ser feliz, meu irmão, tudo vai dar bem para você. Verso 3, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, aleluia. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Sabe, irmãos, à medida que você vai caminhando na palavra de Deus, você então vai descobrindo que a bênção de Deus, ela tem um valor muito mais profundo na sua vida. O que nós mais precisamos é da bênção de Deus. Você precisa reconhecer isso e não ser fechado para essa palavra. Amém? Porque a verdade é, tudo que nós precisamos nessa vida é ter a bênção do Senhor. Às vezes nós queremos esforçar muito, trabalhar muito, para enfim um dia falar, consegui. Mas sabe, o favor e a bênção de Deus um dia pode mudar a sua vida completamente. Não há limites de como o Senhor pode nos abençoar. Quando nós lemos em Gênesis o chamado de Abraão, por exemplo, nós vemos que Deus chama Abraão e diz: eu vou abençoar você, Abraão, e vou fazer de você uma bênção. Sabe, essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Que as pessoas possam olhar para você e falar: aquele irmão é uma bênção. Olha para o irmão que está ao seu lado, ele é uma bênção na sua vida. Amém? Tenho certeza disso. E se você não acha, profetiza sobre ele. Declara: você é uma bênção. Agora, Deus não disse: Abraão, eu vou ser legal com você, Abraão, eu vou ajudar você, eu vou melhorar a sua vida. Não, Abraão, você é abençoado e você será uma bênção. Sabe, a sua família tem que ser uma bênção para outras famílias. Você tem que ser uma bênção para as outras pessoas. Que o nosso chamado é esse, querido. Por isso que o Senhor te abençoa, para quê? Para que você seja uma bênção. Sabe, o Senhor não nos abençoa por motivos egoístas, não. O Senhor te abençoa porque Ele quer que você seja uma bênção. Então quando eu oro, falo: Deus me abençoa, mas eu não estou nem aí para os outros. Deus olha para você e fala: não, mas eu não quero te abençoar por motivos egoístas, apenas para você, não. Eu quero te abençoar para que você seja uma bênção. Isso tem a ver com o propósito de Deus, amém? Então, Deus quer que você opere na dimensão da bênção. Pode passar aí, por favor. Então, Deus quer isso, que todos nós acessemos tudo que Jesus proveu para nós na cruz. Então, ali o Senhor se fez maldição, para que hoje você esteja debaixo da bênção de Deus. A bênção do Senhor para a sua casa, a bênção do Senhor para os seus recursos financeiros, a bênção do Senhor para a sua saúde. Você crê nisso? Que tudo aquilo que você não acha importante ou não honra, você não vai receber na sua vida. Mas se para você ter a bênção de Deus é importante, o Senhor abençoa você. E isso faz diferença na sua vida. Isso traz consequências positivas na sua vida. E no Salmo 128 nos dá uma visão de como o Senhor quer que nós sejamos abençoados. Então aqui esse homem abençoado é chamado de homem bem-aventurado. Então, segundo aqui o salmista, o que nos dá a entender? O que é ser um homem bem-aventurado? Primeiro, o homem bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Portanto, o temor do Senhor é a característica que mais traz bênçãos em nossa vida. Você sabia disso? Então uma série de bênçãos do Senhor
virão sobre a sua vida quando você teme ao Senhor. Agora muitos perguntam: pastor, o que é temer ao Senhor? Quando falamos aqui, o homem que teme ao Senhor, provavelmente na sua mente já veio o quê? O homem que tem medo de Deus. Quem já pensou isso? Sinceramente, levanta a mão. É o homem que tem medo de Deus. O homem que tem medo de Deus, ele é abençoado. Então, para muitos, o temor aqui de Deus é o medo da punição. Eu tenho medo que Deus ia me punir. Eu tenho medo que Deus ia me castigar. Então, eu temo ao Senhor. O problema daqueles que pensam assim é que eles vivem atemorizados. E eles vivem num relacionamento com Deus, mas debaixo de um espírito de escravidão. Eles não se veem como filhos de Deus, porque eles apontam, não, porque é abençoado aquele que teme, aquele que tem medo de Deus. Então esse é abençoado. E é um fato que no Velho Testamento os homens tinham medo de Deus, porque Deus era apenas o Senhor dos exércitos, né? Era o Jeová. Mas quando Jesus veio, Ele nos revelou a Deus como Pai. Diga: Deus é meu Pai. E não, Deus não quer que você tenha medo dele. Acredite se quiser. Assim como seu pai, se for um pai normal, ele não quer que você tenha medo dele. Amém? Mas a Bíblia diz, né, ainda que os pais, os homens, né, sejam maus, sejam bons, né? A palavra diz, na verdade, só o Senhor é bom. Amém, querido? Ou seja, isso nos dá a entender que, ainda que o Pai seja bom, Ele é limitado na bondade dEle, humana, terrena, mas o Pai Celestial é verdadeiramente bom. Amém? Então, quando nós olhamos lá para Romanos, aquilo que Paulo então está ali ensinando, lá em Romanos 8, verso 15, ele diz: porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Você foi adotado, aleluia. Baseados no qual nós clamamos o quê? Abba Pai, Paizinho. E a diferença, né, do filho natural e do filho adotivo, é porque o filho natural você não escolhe, não é mesmo? Deus que manda. Ou alguém aqui escolheu o filho? Não, Deus que mandou, não é verdade? Mas o filho adotivo, ele é escolhido. Você foi escolhido pelo Senhor. E por isso você pode chamar ele de pai, de paizinho. Agora, então nós entendemos que não devemos viver com medo de Deus. Então o homem que teme ao Senhor não é um homem que tem medo de Deus. O Senhor Jesus definiu para nós o que é temor. Lá em Mateus 4, quando o Senhor foi tentado pelo diabo, Ele respondeu o contexto que está lá em Deuteronômio. E lá em Mateus 4, verso 10, o Senhor diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mas quando você lê essa citação do Senhor, lá em Deuteronômio, que é bem parecido, você vê o seguinte: o que diz lá? O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então nós vemos aqui que o Senhor fez duas mudanças na interpretação desse texto. Primeiro, Ele trocou a palavra temor pela palavra adoração. Então era assim: o Senhor teu Deus temerás, mas agora o Senhor Jesus diz: o Senhor teu Deus adorarás. Amém, igreja? Portanto, isso significa que a adoração é o verdadeiro temor de Deus. Então quando você está aqui num culto e você abre a sua boca para adorar, o que está falando? Eu temo o Senhor. Amém? Quando você está lá no seu carro e liga lá o louvor e começa a cantar junto, você está fazendo o quê? Temendo ao Senhor. Amém? Lá na sua casa, quando você coloca lá louvores, o que você está falando? Eu e minha família tememos o Senhor, porque nós adoramos ao Senhor. Amém, querido? Por isso na sua casa tem que tocar louvor. Vigia, meu irmão. Tem irmão que chega: pastor, é pecado ouvir música do mundo ou não é? Não é questão de ser pecado. Amém?
Não é questão de ser pecado, a Bíblia não fala a respeito disso, né? Mas o problema é quando nós ouvimos música do mundo e não estamos levando a nossa família a louvar o Senhor. Você entende isso? Então nós não queremos colocar leis para os irmãos, ouça isso, não ouça isso, mas o que você precisa perceber é, de alguma maneira, você está influenciando os seus filhos a algo. Você tem que influenciar os seus filhos à adoração. À adoração. Amém? Não quero condenar você nessa noite não. Mas eu quero te lembrar de algo. A adoração tem valor diante de Deus. Por isso lá na sua casa, você vai colocar lá o YouTube, coloca louvor. Não coloca músicas mundanas. Que os seus filhos possam olhar para você e falar: o meu papai, ele gosta de louvor. Ele adora ao Senhor. A minha mamãe, ela adora ao Senhor. E ele vai crescer nesse meio. Você entende isso? Isso é importante, querido. Sabe? Deixe um ambiente de adoração onde você estiver, seja na sua casa, seja lá no ambiente de trabalho, né? Se você pode, coloca lá um louvor, amém? Seja no seu carro, porque nós somos homens e mulheres de Deus que temem ao Senhor e que adoram o Senhor continuamente. E mais, o Senhor trocou a palavra servir pela palavra dar culto. Então lá em Mateus o Senhor fala, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Deuteronômio diz: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás. Então, o que o Senhor está falando é o seguinte: que o verdadeiro serviço cristão, qual que é? É prestar culto ao Senhor. Valorize o culto ao Senhor, querido. Valorize isso. Há um valor nisso aqui que nós estamos fazendo. Amém? Não é uma programação, não. Isso aqui tem um valor diante de Deus. Tem um valor. Infelizmente, vivemos dias que por qualquer motivo nós trocamos o culto. Uma festinha tal, um passeio tal. Avalie. Óbvio, você vai com a sua família viajar, faz parte. Você não vai estar aqui com os irmãos, provavelmente. Às vezes você pode ir num outro culto, mas por algum motivo também, se você não for, não fique debaixo de condenação, umas férias, num período de viagem. Amém? Agora, você está aqui na cidade, você está junto, você tem que consagrar o seu domingo ao Senhor. Amém, querido? Porque esse é o serviço que Deus espera de nós, o que? Dar culto. Então valorize o culto, valorize. Não ache que dá na meia você ficar em casa no domingo à noite. Não, isso tem um valor diante de Deus. E sabe o que isso demonstra? Isso demonstra falta de temor. Isso demonstra falta de adoração ao Senhor. Porque eu tenho oportunidade de estar cultuando ao Senhor, mas eu escolhi outra coisa. Quantos entendem isso? Então o que o Senhor diz é que quando você cultua, você está servindo a Deus, você está demonstrando temor. E o que acontece quando alguém serve a Deus? João 12:26 diz: e se alguém me servir, o Pai o honrará. Quantos querem ser honrados pelo Senhor? Porque ser honrado pelo homem é até coisa boa, sim ou não? É bom. Quando alguém te honra, te chama para algo, te abençoa, te dá um presente, te convida para ir a algum lugar, pagando. Isso é bom, sim ou não? Sim. Mas é muito mais quando o Senhor nos honra. E o Senhor quer nos honrar, amém? Você crê nisso? Mas Ele nos honra quando nós estamos o quê? Servindo. Prestando o nosso culto ao Senhor. Então saiba, Deus não fica devendo nada para ninguém, amém, querido? Quando você serve ao Senhor, dando-lhe culto, o Senhor vai honrar você. Valorize estar junto, vença a comodidade, vença a preguiça. Nesses dias agora, vença a praia, aleluia. Passei agora pela praia e muita gente, eu falo, meu Deus, que as ovelhas não queiram estar na praia hoje, que as ovelhas queiram estar no aprisco, aleluia. Então, são tentações, sim ou não? Várias oportunidades que nos aparecem, nos surgem nos domingos. Mas escolha estar na casa do Senhor, com os irmãos, com a sua família espiritual. Porque quando você cultua, você está servindo ao Senhor. Amém? Segundo lugar, o homem bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor. Então, o que significa andar nos seus caminhos? As pessoas
liam esse texto, entendiam que andar nos seus caminhos era cumprir os mandamentos da lei, os mandamentos de Moisés. Mas é interessante que a primeira menção na Bíblia de seguir, de andar nos caminhos do Senhor, ela acontece lá em Números 14, verso 24, que diz assim a palavra do Senhor: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Caleb seguiu ao Senhor. Quantos querem seguir o Senhor? E ele seguiu o Senhor demonstrando o quê? Que ele creu que Deus faria na vida dele, que Deus daria para ele a terra prometida como herança. Então ele tinha um espírito de fé. Então andar nos caminhos do Senhor, podemos compreender que é o quê? Trilhar o caminho da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Tudo que nós fazemos, olha para cá, tudo que nós fazemos aqui é pela fé. É pela fé que nós cremos que o Senhor está aqui entre nós. Amém? É pela fé que nós adoramos, louvamos, crendo que o Senhor está recebendo os nossos louvores. É pela fé nós cremos que a palavra sendo ministrada, ela está trazendo transformação no seu coração, na sua vida. Amém? Gerando fé em você. É pela fé que quando nós dizimamos e ofertamos, nós cremos que o Senhor de fato suprirá e trará prosperidade nas nossas vidas. Porque se eu não tiver fé, eu não farei isso, eu não entregarei meu dízimo, eu não entregarei minha oferta. Então tudo na vida com o Senhor depende de nós crermos. Quantos estão comigo? Então é para esses que a Bíblia fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, adora ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, se você teme ao Senhor, o que é isso? Você tem alegria de servir ao Senhor. Você tem alegria de estar na comunhão com os irmãos. Quando você lembrou do culto hoje, você falou: glória a Deus, aleluia, hoje eu estarei lá e vai ser uma bênção. Esse é o coração de quem adora, amém? Esse é o coração de quem teme ao Senhor e tem disposição de vencer a sua carne para cultuar ao Senhor e anda no caminho da fé. Aquele que faz isso, ele é bem-aventurado. Amém, querido? Se você adora ao Senhor, se você teme ao Senhor, e eu creio aqui que todos nós tememos ao Senhor, amém? Tem disposição de estar aqui no culto e se relaciona com o Senhor baseado na fé, crendo que as promessas dele se cumprirão na sua vida, acredite, você é alguém bem-aventurado. Agora, o que significa isso na prática? Em terceiro e último lugar, o homem abençoado, ele está rodeado. O homem bem-aventurado, ele está rodeado de bênçãos. Diga para o seu irmão aí: o homem bem-aventurado está rodeado de bênçãos. Amém? Então o Salmo 128, ele é um salmo recheado de promessas. E todas as promessas citadas pelo salmista aqui, nós vemos que ela nos fala que estas bênçãos, elas estão disponíveis para aqueles que temem ao Senhor, que andam nos seus caminhos. Então quais são as bênçãos disponibilizadas para nós? Vamos vê-las aqui. Então, lá no verso 1 diz, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você já entendeu a respeito disso, amém? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa. Essas aqui são as promessas, amém, irmãos? Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, quero citar aqui cada uma dessas bênçãos para nós encerrarmos essa palavra de hoje. Primeiro, a bênção de se tornar fonte de provisão. A promessa de Deus é que você vai comer do fruto do seu trabalho. Amém? A promessa de Deus não é que você vai comer do tigrinho. Aleluia. Amém? Não é o tigrinho que vai te dar comida, não. É o seu trabalho.
É porque tem crente que vicia em tigrinho. Oh, Jesus poderoso. Deixa eu te contar, irmão. Às vezes tem pessoas que elas estão enfrentando problemas sérios com isso, tendo que ir para o psicólogo porque não consegue resolver, está viciada, achando que aquilo que o tigrinho tomou vai dar de volta. Deixa eu te contar, provavelmente não. Então para por aí. Há pessoas que elas estão deixando de prosperar porque elas estão acreditando que é uma aposta que vai trazer para ela a prosperidade. A prosperidade de Deus não vem assim, meu irmão. A prosperidade do Senhor, segundo o Salmo 128, ela vem do nosso trabalho. Portanto, ninguém terá de sustentar você. Sabe por quê? Porque você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Você não vai depender dos seus pais. Sabe o dia que o pai e a mãe ficam felizes? É o dia que o filho prospera. Ele relaxa. Cumpri minha missão, aleluia, glória a Deus. Agora o filho que toda hora fica pedindo para o pai: mãe, me ajuda, paga essa conta, pai, me ajuda nisso. Eu entendo, os pais querem abençoar, mas o pai fica preocupado, a mãe fica preocupada, porque um dia eles vão partir. E eles ficam: como será que eles vão se virar? Como será que vai se virar meu filho, minha filha? Então o dia que você liberta o seu pai e sua mãe completamente é o dia que você prospera. Que eles ficam relaxados, eles sabem: não, agora ele está tranquilo, as coisas vão acontecer, vai fluir. Então não fique com expectativa de ficar dependendo do seu pai, da sua mãe. Tem o dia do chega, tem o dia do basta. Amém? Tem esse dia que você fala: não, acabou, agora eu vou correr atrás e nós vamos prosperar da maneira que o Senhor tem para nós. Amém, irmãos? Então o propósito de Deus não é que você coma do trabalho dos outros. O propósito de Deus é que você coma do seu trabalho. Você não vai comer do trabalho do seu sogro, aleluia, nem do seu cunhado, glória a Deus, nem do seu pai, nem de algum parente. O Senhor quer que você viva do trabalho das tuas mãos. Você vai trabalhar e você vai prosperar. Essa é a promessa do Senhor. Você crê? Amém? Pastor, meu pai está me ajudando. Calma, fique em paz. Minha mãe está me dando um dia. Fique em paz, sem condenação, não saia daqui mal, triste. Pastor falou isso, e agora? Calma, fique em paz, mas decida falar ao Senhor: Senhor, eu não quero mais depender dos meus pais. Chega, eu creio que o Senhor tem fonte de provisão para a minha vida. Amém, querido? Então pare de olhar para as circunstâncias, olhe para a palavra do Senhor, olhe para a promessa do Senhor. Posso ouvir um aleluia? Existe algum talento em você, alguma habilidade, algum conhecimento, e o Senhor quer usar isso para manifestar prosperidade sobre a sua vida. Então declare assim, diga: eu vou comer do trabalho das minhas mãos. Profetize aí para o seu irmão, fala para ele: você vai comer do trabalho das tuas mãos. Aleluia. Que mais? A bênção, outra promessa, qual que é? A bênção de viver feliz. Alguns irmãos identificaram aí, aleluia. Resolva, fique em paz. Resolva isso, porque de fato o Senhor quer prosperar você. O Senhor se alegra na prosperidade dos seus servos, diz a palavra. Amém? Que mais? A bênção de viver feliz. O texto diz o seguinte: feliz serás. Pastor, hoje em dia só estão oferecendo nas igrejas felicidade e bênção. Eu não concordo com isso. Deixa eu te falar, querido, Deus te ama. É óbvio que Ele vai querer que nós, como líderes, pastores, possamos te falar: Deus quer te abençoar. Porque o mundo já tem uma influência todo dia das notícias que vai dar ruim. Então você tem que chegar aqui e crer: o Senhor vai abrir portas para mim, o Senhor vai me abençoar. Você sair do culto hoje animado, pensando e declarando: eu vou comer do trabalho das minhas mãos, eu vou prosperar, aleluia. Então você precisa crer no seguinte: que o Senhor quer ver você feliz. O Senhor não quer ver você triste. Olha para o seu irmão e fala para ele: você vai ser feliz. Amém?
Só que tem muitos filhos de Deus que eles pensam o seguinte: Senhor, volta logo para que um dia eu seja feliz. Não, você vai ser feliz aqui nessa terra primeiro. Você crê nisso? Porque o Senhor tem isso para nós. Alguns imaginam que Deus tem para nós uma vida de luta, uma vida difícil, uma vida com muita tribulação, sem alegria, sem desfrute. Não, pelo contrário, o Senhor quer que você tenha uma vida feliz, alegre, que as pessoas possam olhar e falar: puxa, ele transborda alegria, é sorriso o tempo todo, até inveja, porque é a bênção de Deus sobre a sua vida. Então não espere chegar no céu para ser feliz, não. Você pode ser feliz hoje. Essa é a promessa do Senhor. Não aceite ser infeliz no seu casamento. Resolva. Procura o pastor. Faz tempo que eu não aconselho casais aqui. Então vem, fala: pastor, tá ruim, o negócio tá azedo, ajuda a gente. Estamos aqui para servir os irmãos. Mas tem gente que acha que não, tem que ser ruim mesmo. O casamento do crente é ruim. Não, não é, não deve ser assim. Deve ser um jardim de delícias. O casamento deve ser prazeroso, amém? Você não tem que ser infeliz profissionalmente, não, você tem que estar feliz. Começou a segunda-feira como? Radiante, aleluia, vou trabalhar hoje, glória a Deus. Você é assim? Então está na hora de crer. Isso aí, gosto da sinceridade dos irmãos. Deus também gosta da sinceridade, mas Deus quer que você seja feliz. Feliz em tudo, no trabalho. Você não tem que ser infeliz ministerialmente. Meu irmão, para mim isso aqui não é um problema, subir aqui, ministrar uma palavra, que difícil, eu não queria. Não, isso aqui para mim é um prazer, para mim é uma alegria. Estou fazendo o que eu gosto, que Deus me chamou para fazer. Então você não tem que viver infeliz, você tem que ser feliz, feliz. O Senhor deseja isso, que você tenha alegria completa, amém? Então, eu quero que você profetize, declare assim: eu estou vivendo os melhores dias da minha vida, amém? Talvez você pensou: não estou não, pastor, mas profetize: eu estou vivendo, aleluia, eu sou feliz. Glória a Deus. O que mais? A bênção de ser bem sucedido. Também essa é uma promessa. O que o texto diz? Tudo te irá bem. Ou seja, você será bem sucedido. E essa é uma promessa maravilhosa. Porque se tudo irá bem, então seremos bem sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Ou seja, aonde você colocar as suas mãos, prosperará. Você verá a favor de Deus, você verá a bênção de Deus, você verá as coisas acontecendo, progredindo, amém? E se não está tudo bem, saiba, ainda não acabou a história, está apenas no processo, mas vai ficar bem, porque o Senhor é com você, e a promessa é que tudo se dará bem para você, tudo te irá bem. Então Deus é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Você crê nessa verdade? Você ama o Senhor, essa promessa é para nós. Você é árvore plantada junto a ribeiros de água, como diz lá no Salmo 1. Então, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Você verá a bênção do Senhor, você verá a favor de Deus. Quando eu cito isso, eu lembro de José. José foi vendido como escravo, chega lá na casa de Potifar, ele começa a trabalhar, e Potifar fica admirado. Uau! Onde esse cara põe a mão, fica excelente. Ele é abençoado. As coisas fluem na mão dele. Porque sobre José havia favor e bênção do Senhor, como também existe sobre a sua vida hoje. Não pense que será diferente com você, não. Você será sim bem sucedido em nome de Jesus. Uma pessoa bem sucedida é a pessoa que tudo que ela coloca a mão prospera, aumenta, multiplica, cresce. Então creia, no final você terá lucro, amém? No final você vai se dar bem. Você vai se dar bem. E sabe, você precisa orar por isso. Pastor, minha vida não avança, não progride. Você tem que orar por isso, colocar isso diante do Senhor, porque a vontade dele é que progrida, que avance. O que mais? A bênção de ter uma esposa alegre. Cadê as irmãs aí alegres? Aleluia.
texto diz assim: a sua esposa será como videira frutífera, não um limão azedo. A sua esposa, ela vai trazer vida. Porque aqui o texto fala da videira, né? Então tem a ver com a uva, com o vinho. Ou seja, ela vai trazer alegria para a sua casa. Ela não vai ser um limão azedo, chata, reclamona, tudo tá ruim, nada presta. Não, ela se alegra com você. É no pouco que a gente tá, mas eu tô alegre com você, meu amorzinho, aleluia. Tá prosperando, tô mais alegre ainda. Essa é a visão dela. Por quê? Porque ela é uma mulher de Deus. Então a esposa deve ser essa videira frutífera. Então você que é mulher, você que é esposa, você está mais para o limão ou está mais para a uva? Essa videira frutífera. Porque para o homem abençoado, a sua esposa se torna como uma videira frutífera. Amém? E como videira frutífera, ela produz muito vinho, ou seja, ela vai trazer o que? Prazer, alegria na sua casa. Amém? Salomão diz, né, que a mulher briguenta é como um gotejar, né? Uma mulher rixosa. Não, você não é chamada para ser uma mulher rixosa, briguenta. Você é uma mulher que traz prazer para o seu marido, para os seus filhos. Talvez você, marido que está aqui, diga assim: pastor, minha esposa não é nada disso. Não fale o que você vê, declare aquilo que você quer enxergar nela. Comece a declarar que ela é essa videira frutífera em nome de Jesus, porque essa é uma promessa de Deus para todo aquele que crê, amém? E por último, a bênção de ter filhos ungidos. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira. A oliveira produz azeitona. Então a azeitona é de onde vem o azeite. E o azeite na Bíblia é um símbolo da unção. O que aqui o salmista está falando? Os seus filhos serão ungidos pelo Senhor. Os seus filhos carregarão a presença de Deus. Os seus filhos serão cheios de Deus. Aí talvez você diga: pastor, você não conhece meu filho. Mas declaro que a Bíblia diz ao seu respeito. Você não está vendo esses rebentos da oliveira? Começa a declarar: meus filhos são ungidos do Senhor. Meus filhos são cheios do Espírito Santo. Hoje todas essas bênçãos mencionadas no Salmo 128, elas estão disponíveis para mim e para você. Você crê nelas? Porque é o que o Senhor diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aí, então o salmista explica. Mas para encerrar, eu gostaria de fazer uma observação aos homens. Porque aqui o texto ele está direcionado para o homem. Amém? Irmãos, não fiquem com inveja, mas eu vou te explicar por quê. Porque o texto é para o homem. Assim será abençoado o homem, não é a mulher. Tanto que no texto fala que a esposa será como videira frutífera. Então as promessas são para o homem. Atenção aqui, homens, mulheres também. A mulher e os filhos são abençoados por causa do homem. Por isso que hoje em dia, irmãos, qual que é o alvo do diabo? É tirar o homem da parada. É tirar o homem da casa. É tirar o pai da família. Por isso que nós vemos hoje em dia tantos divórcios, tantos pais, tantos homens que deixam seus filhos para morar em outras casas. Essa é uma ação do diabo. Porque quando o homem sai, de alguma maneira isso atrapalha aquilo que Deus tem para fazer. Porque quando um homem é transformado, toda a sua casa também é transformada. Não duvide disso. Nós estivemos aqui falando com os homens ao máximo. Cadê os homens ao máximo aí? Oh, glória. Falando para eles: irmão, você tem que liderar a sua casa. Você tem que ser homem de Deus na sua casa. A sua esposa tem que ver que você ora mais que ela, que você busca mais a Deus que ela, que você se interessa mais pelas coisas do reino de Deus do que ela. Porque nós temos que ser o líder da nossa casa. E se o líder muda, a sua esposa segue a mudança. Mas homens que não se posicionam, frágeis, fracos, acabam que trazem um problema para a sua casa. A mulher vai se tornar sim um limão azedo. Por quê? Porque o homem não
se posiciona. Mas o homem que é abençoado, ele vê as coisas acontecendo na sua casa. A gente sabe, irmãos, que Deus estabeleceu o homem como cabeça, e não por uma questão de ser melhor do que a mulher, pelo contrário. Entendemos que são iguais diante do Senhor, amém? Mas Deus incumbiu ao homem essa responsabilidade de liderar a sua casa, e nenhum homem deve abdicar das suas responsabilidades no lar, para com seus filhos e para com a sua mulher, porque o plano de Deus é que a bênção da família, ela comece com o pai, porque ele é o cabeça, amém? Lares que o homem não se posiciona como tal, acabam tendo problemas. Verdade ou não, irmãos? Essa é a realidade. Por isso, você homem, você precisa encarar essa realidade na sua vida. Não permita que o diabo venha sambar, dançar lá na sua casa. Não aceite isso. Não aceite palavra de divórcio na sua casa. Não aceite. Não aceite confusão na sua casa, porque se está tendo, é porque está faltando posicionamento seu. Mas às vezes o homem vai deixando, não, resolve aí mulher, resolve aí, não. É você que tem que resolver. É você que tem que se posicionar. Não permita que o inimigo toque nos seus filhos. Não permita que o inimigo toque na sua esposa ou nas suas finanças. Posicione-se em Deus. Se você é o homem da casa, você tem que se posicionar pela sua família, e você verá isso acontecendo. A mulher vai se tornar videira frutífera e os filhos serão ungidos pelo Senhor. Nós estávamos há pouco participando de uma formatura da nossa filha mais velha, Laura, e ali na formatura, ela, professor, né, falou ali o que cada um gostava de comer, o que gostava de brincar e qual profissão queria ter. E ela disse: eu quero ser pastora. Para nós isso é o sonho de Deus se manifestando. Mas por que isso? Porque na casa dela ela vê isso, amém? E não vê que ser pastor é ruim, porque tem pastor que reclama da igreja toda hora. A igreja é isso, os irmãos é aquilo. Quando ele ouve isso, ele fala: eu ser pastor? Tá doido. Mas quando nós falamos, não, vamos estar com os irmãos, vai ser uma bênção, é comunhão, aleluia, vamos estar junto. A criança olha e fala: isso aí que eu quero pra minha vida, é bênção. Eu quero estar junto, amém? Se você ouviu a palavra de hoje, você não é casado, você vive sozinha, mesmo assim, você pode se apropriar dessas promessas para a sua vida, porque elas são para todo o povo de Deus. Ah, eu sou ainda adolescente, pastor. Comece a orar por esse texto aqui. Eu orava por ele, mesmo solteiro. Ore por ele. Por quê? Porque o Senhor tem isso para a sua vida no futuro. É essa bênção aqui. Você crê nisso? Então, enche o seu coração com a imagem da fé. Fique de pé. Nós vamos fazer uma confissão agora. Desse salmo, eu quero que você faça comigo. Amém? Erga suas mãos. Eu vou declarar aqui, você vai me acompanhando, amém? Diga assim: eu sou bem-aventurado, porque eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos. Do trabalho das minhas mãos eu comerei, eu serei feliz, e tudo que eu fizer me irá bem. A esposa no interior da minha casa será como a videira frutífera, meus filhos como rebentos da oliveira, a roda da minha mesa, eis como serei abençoado, porque eu temo ao Senhor. Ainda com as suas mãos erguidas, Pai, nessa noite, Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor venha manifestando favor e graça. Ó Pai, sobre cada família aqui representada, Senhor, casais que estão aqui, famílias, ó Pai, onde os pais e os filhos estão aqui, ou apenas um membro está aqui representando a sua casa. Pai, manifesta do teu favor nesses dias. Manifesta, Senhor, dessa graça. Manifesta, Senhor, da tua bênção. Declaramos que os nossos lares são abençoados pelo Senhor. Os nossos lares são lares de temor, são lares de adoração, são lares, ó Pai, onde homens e mulheres seguem o Senhor, vivem pela fé e desfrutam, ó Pai, de toda
todas essas bênçãos. Pai, nós comeremos do fruto do nosso trabalho, nós veremos prosperidade, nós veremos provisão, nós veremos, ó Pai, um casal unido, família unida, com harmonia, com paz, com alegria. Assim nós cremos, profetizamos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Querido, por um instante, começa a visualizar a sua casa, começa a visualizar ali a sua família, cheios de alegria, oh, vivendo para a glória de Deus, vivendo para a glória de Deus, desfrutando de provisão. Veja isso, querido, prosperidade na sua casa, veja a provisão na sua casa, veja os seus filhos temendo ao Senhor, vivendo em adoração ao Senhor, veja a sua vida, felicidade, alegria, tudo indo bem, aonde você trabalha, ou aquilo que você tem projetado, sonhado. Essa é a vontade do Senhor, e assim se manifestará. Quem crê, diga amém. Aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Assim nós cremos, glória a Deus. Você